Se existisse um ranking das pessoas que mais compraram curso na Hotmart, com certeza eu estaria em primeiro. Fala, meu nome é Gabriel e basicamente nesse canal eu documento toda a minha jornada sobre marketing, funis de venda e tudo que eu achar necessário aí e que possa gerar valor para você. E aí, bora tomar um café? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar que você estudar demais pode ser o maior erro para você alcançar o sucesso. Então, até trazendo um pouco mais de contexto, eu gosto sempre de contextualizar todos os pontos que eu trago. Como sempre, para quem já conhece, estou com um caderninho aqui, anotado alguns pontos para compartilhar nesse vídeo. E eu sempre tive na minha cabeça que para eu chegar no sucesso, o meu nível de estudo deveria ser maior que todas as pessoas. Claro que isso me agregou muito valor ao longo do tempo. Só que chega um determinado ponto que eu gosto de chamar de como se fosse um nível de saturação, nível máximo ali, vamos dizer. Não que existe um nível máximo de conhecimento, mas só para a gente deixar algo mais tangível, que você estudar mais não vai fazer tanta diferença assim. Como assim? Vamos deixar mais concreto. Então, se você passa toda a sua vida só estudando, você vai ter bastante conhecimento. Mas vai faltar um ponto muito importante: a prática, a experiência da prática. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que eu precisava sempre de mais um curso, por mais que hoje eu gosto muito de curso ainda, estudo, compro, leio bastante, mas existe um ponto que a gente precisa pensar sobre equilibrar o ponto de estudo e execução. Porque na verdade, muitas das vezes, para quem tem aí a síndrome do impostor, você estuda pelo simples motivo de não agir, de você não querer agir sobre aquela situação. Então você sempre está falando assim, cara, eu não estou preparado. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais estímulo. Eu preciso de mais conhecimento. E aí o tempo passa e nada sai como você gostaria. Você não tem resultado. Você é considerado uma pessoa inteligente, mas você está parado no tempo. Né? Eu conheço muitas pessoas aí que têm um terço de conhecimento que eu tenho e não querendo ser falando que, nossa, eu sou pica, mas e tem muito mais resultado, porque o nível de execução é muito grande. E é isso que eu venho estabelecendo ao longo do tempo, aí dentro da minha visão de vida. E antes de trazer literalmente a minha virada de chave, eu queria te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal, isso me ajuda bastante aí a poder produzir mais conteúdo e alcançar mais pessoas aí com meus vídeos. Mas voltando aqui, a minha virada de chave foi basicamente quando eu comecei a estabelecer algumas regras. E quais são essas regras? Ou seja, a cada 20 minutos de estudo, eu tinha o dobro de execução. Então, se eu estudava 20 minutos, eu executava 40 minutos. Não que tem que ser ferro e fogo, mas é só para eu estabelecer porque era totalmente inverso a bússola. Então, eu estudava 40 minutos, executava 20. Ou quando eu executava. Então, muitas das vezes, eu sentia que eu estava evoluindo, mas na verdade, nada acontecia. Porque o conhecimento ele é importante, mas sem a prática, ele é só mais algumas palavras, algum contexto que você está adquirindo dentro da sua mente. E não estou falando para você parar de estudar, mas você equilibrar ali o seu processo de estudo e execução. Tanto é que, cara, para eu produzir conteúdo, eu tenho que estudar bastante, eu tenho que ler bastante para cada vez mais trazer contexto para você de forma prática. Mas eu balancei novamente a balança, né? Ela estava desbalanceada para um lado, eu rebalancei para o outro lado, de execução, mais estudo. Porque, na verdade, o movimento ele traz clareza. Então, por muitas vezes, eu me sentia perdido. Eu falei, tá, mas do que eu vou falar? O que eu vou fazer? Hoje, com essa nova estrutura, eu tenho uma linha de pensamento que o movimento que eu faço toda vez que eu produzo um novo conteúdo, ele me dá mais clareza de possíveis problemas que eu posso trazer aqui como uma solução, né, o que eu venho compartilhando, e até motivadores de novos estudos, porém estudos mais focados no momento que eu estou passando agora. Porque você ficar estudando de forma randômica, aleatória, vai ser benéfico, mas quando você está
em prática de fazer algo, por exemplo, eu estou construindo um funil de vendas agora, que eu estou até compartilhando com vocês. Para quem não sabe, vai aqui, dá uma olhadinha aqui no canal, que vai ter alguns vídeos sobre isso. Toda sexta-feira eu posto. Mas qual que é a proposta em si? Você executa, erra ou acerta algo, aprende e estuda alguma coisa ali que faz sentido para você evoluir dentro do seu contexto. Porque senão você fica só no campo das ideias. E isso não é interessante a longo prazo. Talvez, depende muito do seu nível de consciência, mas é importante que você equilibre esse ponto de estudo e execução. E aí até trouxe um plano prático simples, mas que para mim fez muito sentido para o meu desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, quando você adquirir um conhecimento, você vai parar tudo o que você está fazendo, claro, se der, e executa. E executa. Muitas das vezes eu estou lendo um livro, eu tenho uma ideia de um conteúdo, eu paro tudo, monto minha estrutura rápida e já gravo. Por quê? Eu quero estar sempre em movimento. E esse que é o plano. E aí, o terceiro ponto, um ciclo novo. Aprende uma ideia, executa. E aí você consegue consolidar o plano de estudo mais execução, experiência e evolução. E aí você continua evoluindo nessa estrutura. Eu até separei aqui uma frase importante, conhecimento sem execução é só entretenimento disfarçado. Isso eu queria compartilhar com vocês que eu achei bem, bem forte sobre isso. E aí até vou deixar aqui um vídeo aqui para você falando sobre o tema do vídeo é todo mundo que começa no digital segue isso. Que é basicamente você ser uma mentira ali para ganhar autoridade ou algo do gênero. Vou deixar aqui, assiste esse vídeo que vale muito a pena. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixa aqui um comentário, né? Eu quero saber a sua opinião. Eu respondo todos os comentários. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.